pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Cileuda Santos, sou cuidadora de idosos com 30 anos de experiência. Sou especialista em Alzheimer e estou aqui para tornar o seu cuidado com idosos com Alzheimer de forma mais leve e assertiva. Fácil? Não é, mas é possível ser leve. Eu fui pensando em você, tendo em vista as dificuldades, a forma como a doença progride cotidianamente, com seus desafios diários, que eu criei a especialização Alzheimer Além do Óbvio, para te ajudar a cuidar de forma mais leve e assertiva, sabendo as técnicas certas, o passo a passo de como que você vai prestar um atendimento de excelência. Seja você familiar que tem o seu ente querido com Alzheimer, ou seja você cuidadora profissional, pois eu ensino sobre posicionamento profissional, além de todas as técnicas que, se você colocar em prática cada uma delas, eu te garanto que você vai subir enquanto profissional especializada, capacitada, que transforma a vida através do cuidado. O que eu vou fazer aqui para vocês hoje é apresentar o que é que você vai aprender nesse curso, qual é o diferencial dele para com os demais. Uma coisa eu te garanto, o que você terá na especialização e aprenderá, você não verá em nenhum outro curso, em nenhuma outra especialização. Porque quem vos fala e quem vos ensina é uma cuidadora que cuida, que bota a mão na massa cotidianamente. E é o que eu faço, como eu faço e dá certo, que eu ensino para vocês. Usando simulações, ou seja, eu vejo uma situação que se apresenta, faço uma atividade, elaboro uma estratégia, coloco em prática, deu certo? Beleza, eu venho aqui e ensino para vocês. É sobre isso, é cuidadora que ensina o que faz. Então, essa especialização foi pensada em facilitar o seu cuidado, seja ele qual for, profissional ou familiar. Porque quando eu iniciei cuidar de idosos com Alzheimer, não tive essa clareza. Eu já tinha algumas especializações, sim, mas na hora que o Alzheimer se apresentou na minha frente, eu fiquei aflita, eu fiquei atônita, sem saber como agir de fato, porque a técnica eu não aprendi. Então, quando você não tem assim essa clareza, apenas a ciência, ouvindo falar, sabe, é totalmente diferente. E foi pensando nisso que eu programei, que eu fiz, que eu executei, que eu criei essa especialização, na qual já tenho mais de 60 alunas que fizeram, se formaram e estão aí alçando voos, cuidando de idosos com Alzheimer. Então, a especialização está colocada hoje em 24 módulos, com várias aulas. Tem aulas de 5 minutos, aulas de 20 minutos, aulas de 40 minutos. Por quê? Porque o assunto não está todo misturado. O assunto está uma ordem cronológica, desde o início dos primeiros sintomas até a finitude. Eu tive esse cuidado de colocar tudo detalhadamente e separadamente para você entender cada fase, como que se comporta o Alzheimer em cada fase. E no último módulo é um bônus que, juntamente com a minha colega, com a Danile Doliver, que é mentora de cuidadores, que é gerontóloga e especialista em inteligência emocional, gravou esse último módulo porque eu senti a necessidade. O número de cuidadoras adoecidas psicologicamente que chegam para mim cotidianamente é assustadora, e isso tem me preocupado. Vêm adoecidas pelo contexto de cuidar, com um burnout elevado, pela sobrecarga do cuidar. Então, tudo isso junto ao longo de vários anos, você vai adoecendo, às vezes sem perceber. Você abdica da família, da sua vida, de um passeio, da vida social, apenas para cuidar. Enquanto vai cuidando, vai adoecendo, e isso é um assunto sério, que devemos ter um olhar mais voltado para o acolhimento dessas mulheres que cuidam, não somente mulheres, né? Eu tenho alunos homens, mas em menor quantidade. Tenho vários homens que me seguem no Instagram também, mas em menor quantidade. A maioria são mulheres e agora são filhas que cuidam. Mas você não está sozinha, eu estou aqui para te ajudar. Então eu vou apresentar para vocês como que está determinada essa especialização, como que ela está montada. Então hoje ela está numa plataforma QIFI. Você recebe o acesso pelo e-mail e você estuda, aprende de acordo com a sua disponibilidade de tempo e de horário. Quantas vezes você quiser, o acesso é durante um ano. Tem uma ementa na qual você vai seguindo essa ementa. Terminou o curso, mas ainda está com acesso, teve uma dúvida, volta lá na ementa, vê aonde que está aquele assunto que você está com dúvida e assiste novamente. Temos um grupo na qual eu tenho um apoio direto para retirar dúvidas, por onde eu coloco os links que nós temos o encontro uma vez no mês pelo Zoom para retirar dúvidas, eu trazer atualizações. Então vocês não ficam sozinhas, perdidas e jogadas numa plataforma. Não. Eu pego na mão de vocês e direciono vocês, acompanho vocês do início ao fim. Então, eu sou a pessoa que vos fala, a pessoa que faz e que ensina para vocês. Então, como que está hoje? O que vocês vão aprender? Olha só.
No primeiro módulo vem ali a apresentação, tá? As boas-vindas, o objetivo da especialização, qual é de fato? Por que eu criei a especialização? Para você cuidar de forma mais leve e assertiva e transformar vidas enquanto cuida. É você aprender de fato a importância do idoso estar ali, que existe uma vida e chega uma doença que vai destruir. E você está ali acolhendo e cuidando com amor e empatia. Então, olha só, aí tem minha história, uma aula sobre ética profissional. Nós precisamos adentrar nesse mercado, sim. Logo no início eu já trago para vocês ética profissional, que é fundamental para que nós consigamos ter zelo pelaquela vida que foi ali confiada a nós. Aí tem as apostilas, livros, PDFs. Aí vem um bônus, gente. No bônus vem, olha só, um e-book que é o checklist prático para cuidadores de idosos. Lá tem todas as folhas e os documentos que nós, cuidadores profissionais, elaboramos no nosso atendimento, como forma de nos respaldar profissionalmente, que nós estamos lá fazendo um atendimento especializado, qualificado, com respeito e profissionalismo, enquanto também estamos produzindo provas para nos proteger de algo que venha a acontecer judicialmente, sabe-se lá. Quando nós adentramos para cuidar e lidar com outras pessoas, temos que ter muita responsabilidade, mas de fato entender que nós estamos lidando com outras pessoas. Então tem esse e-book, tem a aula apresentando esse e-book, como é que vocês vão preencher, né, cada folha. Aí tem outro e-book que é Vencendo os Maiores Medos dos Cuidadores, que eu elenquei os maiores medos, a exemplo de ficar desempregado, e se o idoso não quiser pedir para a família retirar. E agora, eu cheguei no novo atendimento, o que é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então, assim, são os maiores medos que elas têm. E tem a apresentação. É sempre o e-book e a aula de apresentação. Módulo 2, eu trago uma breve, porque, gente, aqui eu não ensino ciência. A ciência todos já ensinam aí. Por isso que a especialização é além do que é óbvio. Aqui eu dou uma pincelada, tá? Sobre as demências, né, e Alzheimer, introdução às demências, o que é Alzheimer, o envelhecimento, que é um processo natural do ser humano, demência, uma jornada pela vida, doença de Parkinson, e deixei o link de uma reportagem, né, na Rede Cultura, que é sobre as novas perspectivas para o Alzheimer, muito interessante, gostei muito. É sobre uma reportagem do Reino Unido. O Reino Unido é um dos países que mais investe em saúde, principalmente nos estudos aí em relação a cuidar de idosos com Alzheimer. No terceiro módulo, eu trouxe para vocês algo que eu acho crucial, que são os pilares para se tornar uma especialista em cuidar de idoso com Alzheimer. Então, é muito importante você entender sobre isso. E aí, olha só, o que é a demência? Você precisa entender o que é essa demência causada pela doença de Alzheimer para você prestar um serviço comprometido e um serviço personalizado, sendo especialista em Alzheimer. As várias técnicas para acalmar um idoso agitado. Tem a aula inaugural aqui da especialização. Aí tem o primeiro pilar, o fator de risco para o idoso com Alzheimer. O segundo pilar, são 10, tá? Gostar de gente, saber transformar momentos catastróficos. Gente, nós precisamos saber disso. Às vezes o idoso tira suas roupas, faz as necessidades ali, você vai surtar? Não. Você vai usar esse momento para transformar. Você vai acolher e fazer o que precisa ser feito, que eu ensino aqui dentro. O conhecimento é transformador. O amor cura e cria possibilidades. Paciência é a chave, posicionamento profissional, resiliência, tenha um controle da situação e o 10 que é, seja humano antes de ser um cuidador. Então, e dei um bônus aqui que é transferência de decúbito. Transferência e decúbito. Então, esses aqui são os pilares que eu acho necessário para você se tornar um especialista em cuidar de idosos com Alzheimer. Módulo 4. O que fazer após o diagnóstico do Alzheimer? Aqui é uma situação bem difícil porque a família fica perdida. E aqui eu direciono você a entender e ajudar essa família, tá? Então, como levar o idoso no médico para o diagnóstico? Aí tem um vídeo, né, que já começa aqui o vídeo, guardando coisas em lugares inusitados, é onde se apresentam os primeiros sintomas e nós precisamos entender quando esses sintomas apresentam. Então, continuamos, né, com saiu o diagnóstico e agora o que fazer? Quem vai tomar a decisão? Quem vai ter autonomia daqueles filhos? Eles precisam decidir e nós, cuidadores, precisamos ter isso em mente. Riscos de portas e janelas sem as devidas proteção, adaptação da casa. Quem vai cuidar dessa parte? Ou seja, quem vai resolver os problemas que precisa ser resolvido? Tutela e curatela. Qual dos filhos vai ficar com esta incumbência? Rede de apoio após o diagnóstico.
No quinto módulo vem os desafios da doença, evolução progressiva do Alzheimer. Saiu e não sabe voltar, então ele começa a se perder em lugares que ele frequenta ali há anos, farmácia, mercado, sai e se perde. Roubaram meu dinheiro, isso costuma acontecer com muita frequência. Alteração de humor, irritabilidade, necessidades fisiológicas, que já entra as simulações, tá? Necessidade fisiológica, simulação, necessidade fisiológica, a aula, eu explicando. Quero ir para casa com a síndrome do pôr do sol, e tem a simulação da síndrome do pôr do sol. O que devemos fazer vezes o que não devemos fazer para deixar esse idoso irritado, estressado, agressivo. Tem técnicas que nós precisamos executar. Como acalmar o idoso na agitação, quando retirar os espelhos e evitar gatilhos para agressividade e socialização. Tudo isso vem muito bem explicado aqui e as simulações também aqui pertinentes a cada tema desse, tá? O sexto módulo, dificuldade com a higiene e aparência do idoso com Alzheimer. Eles têm dificuldade com isso e nós precisamos executá-lo, independentemente dele querer ou não. É preciso, é necessário. A simulação, né, do vídeo acordando o idoso com Alzheimer. Aí tem a aula iniciando o dia do idoso com Alzheimer. Aí tem a simulação, como realizar a higiene oral. Higiene, muito cuidado para não ser mordido nessa hora da higiene. Banho, um desafio, aí tem a simulação, banho, um desafio diário, reflexologia como moeda de troca para você conseguir dar banho, cuidado com a aparência, cuidando com a aparência também, tem o vídeo e tem a aula explicando, tá? Cuidando da aparência. Frio vezes calor, quais os cuidados? Cuidado redobrado, isso é importante. Módulo 7. Alimentação e medicação, cuidado redobrado. Aí tem a simulação do momento, né, da alimentação. Tem cuidando da alimentação do idoso com Alzheimer. Alimentação, estabelecer rotinas. Alimentação balanceada. Adaptar a textura da comida. Cuspindo a medicação. Gente, isso é muito desafiador. O que você vai fazer para você saber qual foi a medicação que ele cuspiu? Aí tem a simulação e tem a aula, né, medicação. Comunique-se com profissionais da saúde, toda a equipe deve estar ali inserida e interagindo uns com os outros para assim ajustar o que precisa ser ajustado e dar continuidade no atendimento. Cuidado com a alimentação por sonda em pacientes com Alzheimer. Módulo 7. Cuidado com a alimentação por sonda, né? Aqui eu trago especificamente cada cuidado que você vai ter. Olha só, aí a hora do sono. Cuidado com a alimentação por sonda, que é a continuação. Módulo 8, hora do sono, descanso. Aqui é a higiene do sono, tá? Que eu falo. Desafios específicos da doença do Alzheimer, medo e choro na madrugada, higiene do sono, rotina consistente, ambiente confortável, atividade física adequada, perambulando no meio da noite a simulação, gestão do estresse do dia a dia, limitação de estimulantes e comunicação positiva. Esse módulo aqui é somente para você manter o idoso com sono adequado. Módulo 9. Cuidados diferenciados, homens ou mulheres, precisamos sim, tem diferença sim. E aqui eu ensino tudo certinho, com simulações também. Cuidados com posicionamento e segurança, sempre. A importância da rede de apoio, né? Cuidados de profissionalismo e segurança sempre, porque aqui o idoso, homem, ele tem muita força e aqui eu explico certinho como que funciona a libido, a perda do filtro social, então tudo isso é importante você saber para você poder manter a segurança do idoso e a sua segurança também. Cuidados diferenciados, homem e mulher, né, eu já falei. Módulo 10, a importância da rede de apoio para cuidadores de idosos, aqui é tudo pertinente ao cuidador, gente. Rede de apoio para cuidadores de idosos, as maiores dificuldades dos cuidadores de idosos. Aí o módulo 11, aulas ao vivo no Zoom, as mentorias. Então, todas as aulas que tem pelo Zoom, quando você não consegue assistir, eu gravo e subo para a plataforma e fica no módulo 11. Módulo 12, posicionamento profissional. Então, posicionamento profissional, currículo atrativo, como preencher o plano de cuidado. Módulo 13, a importância da estimulação cognitiva na vida dos idosos com Alzheimer.
Então, a importância da estimulação cognitiva para pessoas com Alzheimer, jogo para estimulação cognitiva, com que tem em casa, atividades diárias para manter o idoso ativo sem ele perceber. Sentimentos não morrem, eles devem ser estimulados. Módulo 14, as doenças mais recorrentes nos idosos, né? Então, aqui eu trago que é as doenças mais recorrentes, como diabetes, pressão, dentre outras. Aqui uma enfermeira que vai falar com vocês, que é aquela Fernanda. Tem os sinais vitais, né? O uso do aparelho analógico, como que vocês vão estar usando. Módulo 16, a importância do cuidador para a manutenção da vida do idoso com Alzheimer. Aí, a importância do cuidador para a manutenção da saúde do idoso. Módulo 17, prevenir o Alzheimer. Como prevenir a doença de Alzheimer? 18, memória apagada, o fantasma da invisibilidade. Isso é muito triste, frustrante. Aqui é somente uma aula, tá? Não, 2 aulas. Memórias apagadas e o fantasma da invisibilidade. Como ofertar os melhores cuidados na finitude dos idosos, né, com Alzheimer. Módulo 19, como ser excelência nos cuidados das pessoas com Alzheimer. Aqui foi uma aula que eu gravei mesmo específica para você não deixar passar nada. Módulo 20, as novas terapias não farmacológicas para acalmar e estimular o idoso com Alzheimer, que a dinâmica familiar, os benefícios das terapias sensoriais e cognitivas, musicoterapia, terapia da boneca, terapia com animais, cuidar do jardim, preparar alimentos e conclusão, né, da aplicação na prática. Aqui eu trago vídeos curtos mostrando como é que faz. E contação de história, né, que é muito importante também. Módulo 21. Alzheimer não é o fim. Aqui eu gravei depois que eu cheguei do Ceará com a minha mãe. O que eu pude constatar, realmente Alzheimer não é o fim, é o início de uma nova vida. Então, aceitação e adaptação, planejamento do dia a dia, comunicação, comunicando as atividades cotidianas, continuando as atividades cotidianas, comunicação efetiva, atividades recreativas e estimulativas, participação social e interação, cuidando da saúde mental e emocional, nutrição e exercício físico, planejamento para o futuro, a vida continua inspirando e motivando, conclusão e reflexão. Módulo 22, né? Aqui é um bônus que é sobre mentalidade da nova cuidadora transformadora. Aqui eu ensino como que você vai aplicar tudo que você aprendeu na especialização e ganhar de 5 a 10 mil reais, tá? Toda cuidadora pode e deve fazer esgotamento profissional e a síndrome de burnout, mudança de mentalidade, conjunto de estratégias operacionais SEAL, aqui é para você captar clientes, vencer as primeiras dores do cuidar, aprender a vender suas horas de trabalho, chegar no topo exige determinação, abdicação e estudo e disciplina. Como vender atendimento de 5 a 10 mil reais. E aí tem desacelerar a quantidade de plantões aplicando o que você aprendeu na especialização. Aí tem um bônus, né, que é como precificar o seu plantão. Aqui eu ensino como é que você vai precificar o seu atendimento. Aí tem o módulo 23, que é sobre o posicionamento profissional, entendendo a inimputabilidade do idoso com Alzheimer. Então, quando você adentra para cuidar do idoso com Alzheimer, você precisa entender que o idoso é inimputável e fazer a família entender que você sabe exatamente o que é que você está fazendo. Por isso que você vai cobrar o valor a mais, sendo especialista e entendendo exatamente o que fazer. E o último módulo, né, que é outro bônus, que é sobre inteligência emocional, com a minha amiga, né, Danile Doliver, que é cuidadora também, que é gerontóloga, que é mentora de cuidadores e é especialista em inteligência emocional. E eu me preocupei com tudo isso detalhadamente para vocês terem noção e aprender de forma assertiva como é que vocês vão estar cuidando desses idosos com mais leveza. Fácil? Não é, mas é possível ser mais leve. Então aqui eu trouxe e quis apresentar para vocês como é que a especialização está colocada aqui para vocês de fato aprenderem o passo a passo como que vocês vão cuidar de forma mais leve e assertiva. Então vem comigo, decida aprender e vem se especializar e transformar vidas através do cuidado, entendendo que Alzheimer não é o fim, é o início de uma nova vida, novos desafios e você precisa estar bem e saber cuidar com leveza e assertividade. Vem comigo que eu te ajudo. Alzheimer além do óbvio.